Alô, doutor! Hoje vamos conversar com o doutor Fabiliano Rodrigues, gastropediatra. Então, a gente quer saber um dos assuntos que a gente vai abordar pela primeira vez no seu quadro, que está assim de um sucesso danado. Já fizemos com a doutora Patrícia Bandeira de Mello e agora o senhor. Vocês não percam, todo o programa vai ter, gente, ou dois dela ou dois do doutor Fabiliano. Hoje é com o doutor Fabiliano e a gente vai falar sobre refluxo. O que seria essa disfunção, doutor? Mas é um prazer estar aqui contigo novamente. O refluxo, na realidade, é um evento que ocorre no organismo humano e que pode acometer qualquer idade. É um evento, na grande maioria das vezes, fisiológico, mas que em algumas circunstâncias adquire caráter patológico. Bom, então quais seriam os primeiros sinais que uma criança está com refluxo? Que não é só aquela coisa, vai botar para rotar e às vezes já aí a criança golfa, né? Antigamente dizia assim, nem sei se ainda fala dessa forma, e aí começa a mostrar uma outra situação. Então, quais são os primeiros sinais do refluxo? A primeira coisa é exatamente saber o que é o refluxo, porque o refluxo, propriamente dito, a golfada é um refluxo. E só que quando a gente vai se propor a fazer qualquer tipo de abordagem, a gente tem que saber se esse evento é fisiológico ou é patológico. Quando a gente fala de golfada, nós estamos falando de refluxo fisiológico. E aí a conduta para o refluxo fisiológico é expectante, é observar. Porque mesmo que a criança tenha uma quantidade maior e uma frequência maior de material refluído, é um evento fisiológico. Não causa nenhuma consequência para o organismo. Não é problema, Não né, é um doutor? problema que precise de tratamento ou de conduta específica. Algumas orientações até se propõem a fazer no sentido de causar algum alívio para a criança, no sentido de facilitar o esvaziamento gástrico. Porque às vezes, eu não sei como é hoje em dia, mas eu lembro que quando eu tinha os meus filhos, assim, que a gente colocava para rotar, né? E aí golfava, a gente sentia que ele ou dormia, ou ficava aliviadinho, ficava tranquilo. Sim, exatamente. E aí a gente brincava até, ó, comeu tanto, não é? Que saiu pelo ladrão. Então isso é É fisiológico, é fisiológico, natural. exatamente. Essa posição, a cultura popular é muito sábia, nada mais é do que uma tentativa de facilitar o esvaziamento gástrico. O objetivo é colocar a criança realmente na posição ereta para que haja um esvaziamento mais rápido do estômago. Mas quando a gente fala de criança que está golfando muito, É, quando passa a ser doença. exatamente. Antes de ser doença, mas Ah, naquelas crianças que golfam muito, muitas certo. vezes e em grande quantidade, ainda é fisiológico. Mas o tempo que precisa para facilitar o esvaziamento gástrico pode aumentar um pouco. Então, a conduta, nesse caso, uma orientação simples, é permanecer um pouco mais de tempo no colo. Não é necessariamente até arrotar, porque o arroto ele não é uma melhora do refluxo, muitas vezes é parte do refluxo e, portanto, a criança precisa ter um tempo maior para que haja o esvaziamento gástrico. A partir daí, quando foge dessa característica de ser golfada, de melhorar com a posição, da criança se sentir confortável no colinho, em pezinha, e depois desse tempo de colo ela ficar bem, a partir daí, provavelmente o refluxo não é mais fisiológico e aí precisa fazer uma investigação e precisa fazer uma conduta específica. Então, é quando começa a ser detectado como doença, não é? E o senhor, existe algum exame, ou o senhor, quando a criança chega no seu consultório com a mãe e ela explica isso, o senhor consegue detectar, ou existe algum exame? A grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, mas a confirmação diagnóstica é por exame. Existe um exame que é considerado padrão ouro para o refluxo, para a doença do refluxo gastroesofagiano, e que é feita a utilização desse recurso somente em casos específicos. Mas, do ponto de vista clínico, há uma série de sintomas que são extremamente indicativos de refluxo. Sintomas que são provenientes tanto do aparelho digestivo,
quanto de aparelho respiratório e muitas vezes até de outros sistemas do organismo. O refluxo, quando é detectado, isso, além de ser uma doença, não é? Pode ser sintoma de alguma outra coisa, doutor, na criança? Sim, muito comum. Por exemplo, eu acabei de citar quando há algumas patologias de outros sistemas do organismo, como, por exemplo, alguma doença cardiovascular. Então, o refluxo ele acaba sendo secundário à patologia principal. Então, há circunstâncias em que o refluxo patológico ele é uma manifestação de alguma outra doença. E como todo refluxo patológico, precisa ser investigado. Quer dizer, não é para tratar como se fosse, tá só golfando, não é isso. Não. Pelo contrário, tem que investigar e tratar. Porque muitas vezes a patologia básica ela não melhora porque o refluxo acaba ajudando a piorar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que foge um pouco da pediatria, mas existem pessoas já adultas que aparecem com refluxo, ou elas desde criança sempre tiveram e aquilo, como nunca foi tratado, piora? Sim, o refluxo, como eu disse, o refluxo ele é fisiológico. Ele vai acometer desde quando é gerado o aparelho digestivo no feto até quando a gente morre. Né? Com qualquer idade que seja, nós temos refluxo fisiológico. Certo. Entretanto, o refluxo patológico ele pode acometer qualquer idade. Ele pode começar em qualquer idade. A gente pode passar a vida inteira sem ter sintoma nenhum de refluxo patológico, nenhuma doença que gere refluxo patológico, mas em determinada idade pode começar a ter. Porque se tornou tão comum, né? As pessoas hoje em dia, estou com refluxo, estou tratando, estou não sei o que. As pessoas hoje, o leigo ele já sabe quais são os sintomas, eles mesmos já sabem descrever o sintoma do refluxo. Há algum tempo atrás, os sintomas não eram valorizados. Suspeita-se que o diagnóstico que era falho, mas que a ocorrência sempre existiu, sempre foi alta a incidência, porque inclusive os hábitos alimentares em algumas populações melhoraram e a incidência dessas manifestações não se modificou. Então, assim, a questão é simplesmente de reconhecer a sintomatologia, né? Certo. E hoje em dia o refluxo ele está muito em evidência. Doutor, então o seu conselho começou a fazer o refluxo com mais frequência, recorrer ao médico, principalmente na sua especialização, não é? Especialidade, que é a gastroenterologia e pediátrica, não é isso? Isso. A gastroenterologia pediátrica ela vem para complementar a pediatria. Claro. O pediatra, normalmente, na grande maioria das vezes, ele já elabora algum tipo de abordagem para o refluxo, mesmo que seja fisiológico. E quando foge do controle necessariamente da primeira abordagem, aí a gastroenterologia pediátrica entra para fazer uma orientação ou para iniciar uma investigação e tratamento desses episódios que estão incomodando. A patologia propriamente do refluxo gastroesofágico na criança, quando patológico, ele sempre tem que passar pelo gastroenterologista pediátrico para fazer a investigação completa. É isso aí. No próximo quadro, que é no próximo programa, a gente continua dando o tratamento, se tem cura, se o refluxo, como é que você pode detectar o refluxo. E para isso, o doutor Fabiliano Rodrigues estará conosco no Alô Doutor. Obrigada, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Não sai daí, eu volto já.